cada 2 dias, uma igreja é aberta em São Paulo. Nossos repórteres foram saber o que é preciso para abrir um templo na maior cidade do país e descobriram que o processo é muito fácil e rápido. Simone é cabeleireira, mas está feliz com outra porta que conseguiu abrir para mexer com a cabeça dos fiéis. Na casa onde mora, zona leste de São Paulo, fundou uma igreja. O quarto era para cá e a sala era para cá. Uma parede derrubada e os 2 cômodos deram lugar ao salão. Parentes, vizinhos e amigos são os primeiros fiéis. Por 16 anos, ela frequentou outras igrejas. Decidiu agora montar a dela e se autopromover pastora. CCM da prefeitura, tá? E aqui é o CNPJ. Pouco mais de 30 dias foi o tempo que Simone levou para ter em mãos o alvará de funcionamento. Esse é o prazo médio que uma nova igreja precisa para conseguir abrir as portas. O registro na prefeitura sai como sala para reuniões. Pouco importa se são cultos religiosos ou não. Pelo que se nota, pouco importa também o lugar. Pode ser uma sobreloja, uma casinha qualquer ou até mesmo uma garagem. Aliás, lugar comum para muitos pregadores. O espaço, que seria para guardar o carro, virou fonte de renda para muitos, já que a maioria das garagens é alugada. Os números da prefeitura da maior cidade do país comprovam. Nos últimos 4 anos, foram criadas cerca de 1000 novas igrejas. Você quer abrir uma casa de espetáculos, um teatro, uma igreja, como são locais que reúnem uma quantidade grande de pessoas, é o mesmo tipo de documentação. Essas igrejas pentecostais mais recentes, elas não, até pouco tempo atrás, elas não exigiam formação nenhuma dos seus pastores. Poucas exigem mesmo. Poucas, porque o que importa é o carisma. É o carisma do líder. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham nesse momento. Aí você viu uma reportagem frisando que a cada 2 dias uma nova igreja é aberta em São Paulo. E essa reportagem é antiga, de 2009. Então, de 2009 até hoje, com base nessa estimativa, mais de 18.000 igrejas foram abertas só em São Paulo. Você viu o exemplo da Simone, 16 anos participando em diferentes igrejas, até chegar ao ponto de abrir a sua própria e se autopromover pastora. E toda nova igreja surge por causa de alguma discordância bíblica ou teológica. Esse gráfico foi elaborado pelo senhor Alexandre de Mello. E ele, numa pesquisa, traçou a árvore genealógica das igrejas a partir do 1º século. Ele toma como ponto de partida a igreja primitiva, que começou em Jerusalém, lembrando que a igreja primitiva não era uma instituição legalizada. Pelo contrário, ela foi perseguida por 300 anos pelo Império Romano, que era pagão, até o imperador Constantino, através do Edito de Milão, reconhecer o cristianismo como religião, dando fim àquele processo de perseguição. O imperador Constantino aderiu ao cristianismo, mas foi através do Edito de Tessalônica, que aconteceu em 380, na gestão do imperador Teodósio, que o cristianismo foi estabelecido como religião oficial do império, com Roma passando a ser sede mundial do cristianismo através da Igreja Católica. No século XI, padres e freiras que não concordavam com a ideologia da Igreja Católica causam a primeira dissidência, e surge a Igreja Ortodoxa. Cerca de 400 anos depois, já no século XVI, se inicia um movimento de protesto na Europa contra a Igreja Católica, conhecido como Reforma Protestante. E saem da Igreja Católica as primeiras dissidências conhecidas como igrejas protestantes: Igreja Anglicana, Igreja Luterana e Igreja Presbiteriana. Até aqui estamos no século XVI, com poucas igrejas. E dessas 3 igrejas que vão sair as igrejas que conhecemos hoje: Metodista, Batista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, movimentos conhecidos como tradicionais, pentecostais e neopentecostais. E essa pesquisa termina no ano de 1988.
com a Igreja Mundial saindo da Igreja Universal. E de 1988 em diante, surgiram mais e mais igrejas. E esses surgimentos de novas igrejas, quando não são motivados por discordâncias bíblicas teológicas, são motivados por questões de soberba e avareza e orgulho. E esse gráfico mostra porque existe o conceito que a Igreja Católica é a mãe das igrejas evangélicas, porque de alguma forma todas estão ligadas a ela. E hoje, quando se fala em igreja, o que vem à mente das pessoas é um prédio com um grande logotipo externo, cheio de bancos por dentro, onde as pessoas entram e saem. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Seguindo o raciocínio religioso de hoje, Jesus, nesse contexto, tinha saído da igreja e os discípulos estavam mostrando para ele a estrutura da igreja. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em contraste a essa declaração, Jesus, muito antes, tinha feito uma declaração para Pedro acerca da sua igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é inscrito no meu canal sabe que eu evito a palavra inferno, porque essa palavra não corresponde aos originais bíblicos. Ela é uma palavra latina, o Messias era um judeu, falava hebraico e aramaico, os seus lábios sacrossantos nunca pronunciaram essa palavra, que tem uma conotação pagã que extrapola o que as Escrituras realmente querem dizer. Mas fica subentendido que templo é uma coisa e igreja é outra. Hoje acontecem várias tragédias, fenômenos da natureza, onde igrejas ou templos religiosos são derrubados, queimados, destruídos, danificados. Se Deus dependesse de templos para salvar pessoas, por que em situações como essas, Ele não evita que esses templos sejam destruídos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Biblicamente, o correto não é dizer, eu vou para a igreja. Porque a igreja não é um imóvel, igrejas são pessoas. A igreja se reúne num lugar que não precisa ser necessariamente um templo religioso. O que diferenciava os cristãos da igreja primitiva, tanto dos judeus como dos pagãos, e até dos cristãos de hoje, é que eles não tinham templos para se reunir. Eles se reuniam nas casas, em terraços. No Novo Testamento, lemos muito sobre sinagogas. Depois do cativeiro babilônico, os judeus introduziram em Israel o sistema de edificação de sinagogas, que se assemelha muito às igrejas de hoje. Mas não existe nenhum mandamento para se edificar sinagogas. Pelo contrário, existem profecias que alertam que os discípulos de Cristo seriam expulsos das sinagogas. E Deus não pediu para Moisés construir um templo de alvenaria, mas um tabernáculo, que era feito de madeira. E aquele tabernáculo não era um imóvel, mas era um tabernáculo móvel. Ele podia ser montado e desmontado em diferentes lugares. E nele era realizado o ritual levítico, que tipificava o ministério do Messias. O rei Davi achou aquele modelo ultrapassado e quis construir um templo de alvenaria. Depois da sua morte, Deus permitiu que seu filho Salomão edificasse aquele templo. Mas naquele templo, a exemplo do tabernáculo, e diferente das sinagogas e dos templos de hoje, as pessoas se reuniam no pátio, do lado de fora. Só quem tinha acesso ao interior do templo eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes. E às vezes, enquanto eles ministravam no interior do templo, e Deus comunicava algo com eles, eles voltavam para fora e transmitiam ao povo. Mas o sacrifício do Messias exigiu que aquele templo fosse destruído. E aquele templo foi destruído.
mas o sistema de sinagogas permanece até hoje. Olha só o que João, no seu evangelho, diz acerca das sinagogas daquela época. João, capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João contrasta a glória de Deus com a glória dos homens. E a glória de Deus, nesse contexto, era crer e confessar Jesus. E a glória dos homens era a ostentação religiosa. Era ter o direito de cultuar dentro das sinagogas, de ter os primeiros assentos nas sinagogas. E o culto deles era hipócrita, porque eles ofertavam nas sinagogas, oravam em público nas sinagogas, não para cultuar a Deus, mas para se mostrarem aos homens. E essa ostentação religiosa, essa glória de homens, se aplica ao sistema religioso templocentrista de hoje. E por que essas denominações também são glórias de homens? Porque assim como os escribas e fariseus transformaram aquele templo num covil de ladrões, a maioria dessas instituições trilharam o mesmo rumo e também se tornaram covil de ladrões. Hoje há vários escândalos em certas denominações envolvendo até homicídios. E o nome de Jesus é usado e abusado para se edificar mais templos, com a finalidade de arrecadar e lavar dinheiro, comercializar a fé, promover políticos em anos de campanha eleitoral. E existem certas denominações que inclusive trabalham com metas de arrecadação. Se um líder local não bater a meta mensal de arrecadação de dinheiro, ele pode ser demitido. Demitido, essa é a palavra. Porque toda denominação, na realidade, é uma empresa, pois todas elas possuem CNPJ. Alguém que exerce qualquer função dentro de uma denominação de CNPJ, como porteiro, músico, seja lá o que for, se chegar a ser excluído ou desligado e procurar por seus direitos na justiça, a justiça vai obrigar a instituição a arcar com os direitos dessa pessoa. E essa empresa, através do seu departamento jurídico de advogados, vai pleitear na justiça não pagar os direitos dessa pessoa ou fazer um acordo com ela. Agora, a igreja edificada por Jesus tem alguma coisa a ver com isso? Ela depende desse CNPJ para existir? Hoje, cada igreja é reconhecida pelo seu fundador. Igreja tal fundada por fulano de tal. A igreja de Jesus tem outro fundador além dele? Tem pastor presidente? Ela tem placa, logotipo, direitos autorais, departamento jurídico, diretoria, folha de pagamento, conta bancária, conta corrente, poupança, estatuto. Essas denominações jamais podem representar a Igreja de Cristo. Elas são empresas e representam a si mesmas, com seus estatutos, suas normas e regras, que geralmente não passam de doutrinas de homens. Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitos se esforçam dentro de uma instituição, pensando estarem servindo a Deus. Mas todo esforço acaba sendo nulo e vão, porque na verdade essas pessoas estão servindo a instituição, fazendo a vontade dos homens e sendo justificadas por homens que usam a Bíblia fora de contexto para ameaçar, para amedrontar, para tirar dinheiro, para gerar nas pessoas avareza através da teologia da prosperidade. Agora, se você tem desejo de participar de uma instituição religiosa, teu desejo é inviolável. Existem homens de Deus ligados a instituições que são mais compromissados com as Escrituras do que com as instituições. Homens que promovem a salvação de maneira bíblica e sem avareza. Existem? Lógico que existem. Existe igreja dentro do templo ou dentro da instituição. Mas o templo ou a instituição em si não é igreja. Estamos num país democrático, que ainda garante a liberdade de expressão. E com base nisso, qualquer um pode se filiar a qualquer denominação
ou também abrir a sua própria, como foi mostrado nessa reportagem. Só que a igreja fundada por ele ou por ela vai ser dele ou dela, e não de Cristo. CCM da prefeitura, tá? E aqui é o CNPJ. A Igreja de Cristo não tem CNPJ. E hoje há um fenômeno recente no mundo inteiro de cristãos que se decepcionaram com a religião e abandonaram o sistema religioso e estão se reunindo não em nome de uma denominação, mas em nome do Senhor. Eles se reúnem em casas ou até em salões com a finalidade de orar, estudar a palavra de Deus, louvar e sem a finalidade de fundar denominações ou instituições. E por não baterem cartão em templos de CNPJ, eles são caluniados e difamados por crentes denominacionais que confundem igreja com instituição. E eles são acusados de desviados e desigrejados. Mas como eu frisei, a igreja não é uma instituição humana. E os cristãos da igreja nascente não faziam parte de um sistema religioso denominacional como o que existe hoje. Eles não eram conhecidos como católicos romanos ou ortodoxos, nem anglicanos, luteranos ou presbiterianos. Eles eram chamados de cristãos e eram expulsos dos templos, das sinagogas, por amarem mais a glória de Deus do que a glória dos homens.